Alex, depois dessa experiência não tão legal na Fórmula 1, você voltou para a Fórmula 2 em 78. E você teve que usar seus próprios recursos, né, montar uma equipe própria. E você fez uma corrida em Nürburgring que foi maravilhosa. Você derrotou na ocasião a esquadrão da BMW, né? Bruno Giacomelli, Max Huber, Keck Rosberg, Ed Stiver. Conta um pouquinho dessa belíssima corrida que você fez. Foi a corrida da sua vida? Foi a corrida da minha vida. Eu vou andar rápido aqui, que nós temos uma hora para terminar, não temos ou não? Vamos lá. Vamos continuando. Então, vamos lá. Bom, aí eu tive esse ano desastroso na marcha. Quando eu voltei para o Brasil, eu saí atrás de patrocínio. Na primeira semana, a Souza Cruz, que era o patrocinador principal, falou: Alex, nós estamos investindo, isso era 78, muito dinheiro na Copa do Mundo, 78, na Argentina, e toda a nossa verba publicitária foi canalizada para esse evento. Então, nós não vamos te patrocinar, não, mas nós vamos te dar um prêmio de... Agora não me lembro quanto é que era. Agora lembrei. Eu precisava de pelo menos $250 mil para correr na Fórmula 2. Eles me deram 50. Falou: isso aqui nós vamos te dar como um patrocínio pessoal. Basta pôr o Hollywood no macacão. O carro é todo seu, você pode se virar aí com outros patrocínios. E é tudo que nós podemos dar para você. Em consideração a tudo que você já fez pela equipe e tal. Eles gostavam muito de mim lá, o presidente da Souza Cruz, Mr. Green. E aí eu saí em campo. Cara, eu bati perna 3 meses, não consegui um tostão. E aí eu voltei lá para devolver o dinheiro para eles. Eles pagaram logo assim, na bucha. Eu falei: olha, eu vim devolver aquela verba porque eu não consegui patrocínio, eu não vou correr. Eles falaram: não faz isso não. Para você devolver esse dinheiro aqui dentro, vai dar um trabalho contábil enorme. Fica com isso só para o patrocinador pessoal e para a gente tá bom. Aí eu consegui, com essa verba, comprar um carro, um motor, um carro da marcha da Fórmula 2, que era um carro muito bom, porque eu participei de uns testes da construção desse carro. E aí eu montei uma equipe particular. Mas com esse dinheiro só dava para... eles perguntaram: então, o que dá para fazer com esses $50 mil, pessoal da Souza Cruz? Eu falei: dá para comprar um carro, um motor e fazer 3 corridas. Eles falaram: então vai, faz as 3 corridas, para nós tá bom. Aí eu montei esse esqueminha e fomos para 3 corridas. Na primeira eu vinha bem, mas furou um pneu. Na segunda, em Hockenheim, eu cheguei bem, acho que eu cheguei em 5º ou 6º, mas atrás dos carros da fábrica, dos March BMW, tinha 2 da March mesmo. E como os franceses tinham saído da Fórmula 2 para ir para a Fórmula 1, ia ficar muito sem graça. Então a BMW montou o Challenge Team para ter graça no campeonato, com 3 carros e patrocinou a equipe do Ron Dennis. Naquela época o Ron Dennis já estava subindo na vida, então tinha uma equipe de Fórmula 2 particular, mas com apoio da BMW. Então os da March guiavam o Giacomelli e o Surer, e os da BMW eram o Eddie Cheever, o Ingo Hoffmann e um outro alemão chamado Winkelhock. E esses caras ganharam primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, na primeira e na segunda corrida. Na terceira era a última corrida que eu ia poder fazer com a verba que eu tinha. E aí eu caí de joelhos lá diante do chefe. Falei: chefe, essa é a última corrida. E aí eu não tinha que pôr nada no carro, eu pintei o carro todo de vermelho, com um disco 6 enorme. Esse carro aí da foto que vocês usaram outro dia para fazer o cartaz.
E essa terceira era assim, a gente só poderia continuar se ganhasse a corrida, porque aí com o prêmio dava para a gente fazer mais uma. Uhum. A nossa equipe era tão magra de recursos técnicos e humanos que eu contratei o Alan Docking para fazer o running para mim. O Alan Docking tinha uma equipe Fórmula 3, uma equipe Fórmula 3, e ele tinha uma oficina numa fazenda, num estábulo de uma fazenda. Lá era a nossa sede, perto de Bicester, que é onde eu morava, que era onde era a fábrica da March também. A gente não tinha motor BMW, a gente usava motor inglês fabricado pelo Brian Hart. E a gente tinha toda a desvantagem técnica. E quando chegamos em Nürburgring, aí o nosso transporte era uma van de... Hoje chama VUC, sabe esse carrinho? O VUC de lavanderia. E ele era tão curtinho, esse VUC, que não cabia o carro dentro. Então, mas ele tinha um avanço para a cabine, assim, o baúzinho dele ia para frente. Então, ali a gente tinha duas rampas. Então, a gente subia com o Fórmula, assim, tipo 45 graus, e embaixo a gente punha as ferramentas e as rodas, os pneus de chuva. E quando nós paramos essa vanzinha lá no paddock de Hockenheim, do lado das carretas do Rondenes e da March, eu comparei o tamanho do... Até comentei com o Alan McQueen, falei, isso aqui é o caso típico de Davi contra Golias, olha o tamanho. E como essas duas equipes da BMW tinham ganhado tudo, eles resolveram fazer um filme no Nürburgring, um filme promocional para a BMW. Então, eles ganharam primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto em Truxton, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto em Hockenheim. E eu fui sexto. E aí aí foi muito jejum, muita oração. Inclusive. Nossa, é uma longa história. Acho que daria outro programa essa corrida. Mas a gente largou. Eu fiz o segundo tempo mais rápido. E lá é o seguinte: lá eram 22 quilômetros, 72 curvas. Eu tinha largado na pole position lá no meu primeiro ano com o GRD. A gente vivia que nem cigano naquela época. A gente ia de corrida em corrida, a gente morava dentro de um ônibus que levava os carros, eu e o meu mecânico japonês, o Kyo, e era só nós dois aqui. E quando a gente voltou de Mônaco, em 75, 3 anos antes, né? A gente correu de Fórmula 3 lá em Mônaco, e na volta nós passamos em Nürburgring para dar uma treinada, porque a próxima corrida do europeu ia ser lá. Ou já ia ser lá no outro fim de semana. Então, nós ficamos acampados no paddock, no ônibus, e eu andava todo dia com uma motocicleta que eu tinha arrumado emprestado do outro piloto da GRD lá, chamado Pedro Passador, que era uma Suzuki 380 que a gente levava dentro do ônibus. Eu treinei para caramba lá no circuito para decorar esses 22 quilômetros. Depois chegou o Emerson para correr naquele fim de semana num Porsche 917 do campeonato europeu. E o Emerson me deu umas dicas fantásticas, andando junto com ele assim no carro de rua dele, que aquilo fica aberto, você podia andar assim na semana inteira. E eu coloquei o primeiro na pole position com o GRD. E naquela corrida, como vinha todo mundo de Mônaco, eu estava junto todos os pilotos da Inglaterra, os pilotos do campeonato inglês, da Fórmula 3, do campeonato alemão, os do campeonato francês e alguns da Suécia, do Connie Anderson. Então, tinha um grid de, acho que se não me engano, 60 carros. E eu fui pole position lá, então eu já conhecia bem pra caramba o circuito. E como ele é um lugar que um piloto pode fazer a diferença, mesmo com equipamento inferior, né? Então, eu consegui acertar o meu 16 March lá com muito pouca asa para acompanhar os BMW na reta. Nas curvas era um meio salve-se quem puder. E
E Cristo salva. E aí, Cristo salva. Cristo salva. Então, teve um episódio que a gente quase não correu. Quando acabou o treino de classificação, o dedo duro do contagiro disse que eu tinha passado de giro. E eu não me lembrava dessa passada de giro. Ele deu a volta. Aí eu falei com o Brian Hart. Falei, Brian, eu estou com esse problema aqui. Ele falou, o certo é trocar de motor. Porque se ele tomou essa passada de giro mesmo, ele tem que ser aberto o motor para fazer uma revisão. Porque senão ele vai abrir o bico na corrida. E aí a opção era não correr. Porque eu não tinha motor de reserva, só tinha o meu. E aí eu não consegui dormir aquela noite. Eu fiquei lá acordado. De manhã cedo, o Alastair McQueen e o mecânico, que era o Wayne, saíram para a pista. Eu falei, vai lá, prepara o carro, eu vou correr, vou arriscar. Mas aí Deus já tinha falado comigo que era para ir, que ele estava comigo. E aí eu fui assim, turbinado, o motor estava lá com essa ameaça, mas o piloto estava turbinado. Acho que eu nunca tive uma certeza de uma fé tão grande que nós íamos ganhar a corrida. A gente tinha que ganhar. E aí na largada eu saí, quando todo mundo mudou primeira, segunda e terceira até a próxima curva, eu fiquei em segunda, eu mudei uma marcha menos. Nessa mudada para frente eu ganhei a distância de um carro na frente do Rosberg e do Eddie Cheever. Não, dois. Não, o Rosberg estava para trás. Era o Giacomelli em primeiro, o Suris em segunda. Eu passei os dois nesse lance de esticar a segunda em vez de pôr a terceira. E entrei na frente, na primeira curva. Falei, agora, meu chapa, daqui para me passar só se for por cima. Aí eu vim cercando o galo, dos dois cercando. A corrida era 8 voltas só, mas 8 voltas e 22 quilômetros cada um. E eu joguei pesado mesmo, assim. Eu me lembro que num lance lá, falei, Deus, será que eu estou sendo leal? Aí veio uma resposta, assim, foi uma oração foguete. Não ceda uma polegada. Aí foi, e fomos, aí o que aconteceu? Aí o Max Sura, eu sei que das 8 voltas eu liderei 6. Foi as 5 primeiras, aí o Sura me passou e aí começou a abrir. E aí, o que aconteceu? Aí, de repente, eu vi um fumaceiro tremendo. Tinha uma curva lá que 2 lugares o carro saía do chão, com as 4 rodas, voava. Você vinha subindo, e tinha uma curva cega, uma para a direita e a outra era para a esquerda. Você só não podia misturar as duas. Você tinha que jogar o carro pela fé sem ver onde é que era o fim da curva. E depois que você estava um palmo do chão, com as 4 rodas no ar, que você ia ver o fim da curva. Então, tinha que não errar essa pulada, porque se trocasse a esquerda pela direita, você ia acabar no topo das árvores. E quando chegou nesse, chamava Flugplatz, o lugar do voo, um fumaceiro apareceu lá na minha frente, foi o Max Sura aqui na decolada. Quando ele aterrissou meio de lado e foi rodando. Tchum, eu passei ele, aí deu aquela relaxada. Aí eu recuperei a liderança. Depois o Giacomelli, na volta seguinte, conseguiu me passar na marra, assim, botou 2 rodas na grama e 2 no asfalto e passou xingando pra caramba. E ele começou a abrir, aí eu dei uma esmorecida, eu perdi a corrida, porque eu perdi o controle. Aí de novo a voz falou para mim, cadê a sua fé? Eu falei, eu creio, Senhor. Eu creio, dei um murro no volante assim. Aí quando nós estávamos no meio da reta, saiu uma labareda de fogo do Giacomelli desse tamanho. O motor dele engoliu uma válvula. Agora eu não me lembro se foi primeiro do Giacomelli e depois a do Max Sura.
Acho que o primeiro foi o do Giacomelli. Na do Mark Surer foi depois. Peraí, não. Bom, eu vou ter que ler o livro depois. Como é que foi a sequência? Eu sei que esses dois fatos aí me botaram de novo na liderança. E aí, mas quando eu estava celebrando que eu estava na liderança, de repente apareceu um cara do meu lado. Era o Ed Sheeran, que pegou meu vácuo na reta grande. E o Rosberg encaixado na traseira dele. Aí o Surer, aí o Shiver, nós ficamos lado a lado quando ele pegou meu vácuo. Aí eu olhei assim para ele, nessa uma distância de 2 metros da minha cara para dele, que estávamos andando junto. Aí ele foi me jogando para fora, me empurrando no meio da reta. Era uma reta de uns 3 quilômetros, uma reta que não acabava mais. Aí, quando acabou a pista, não tinha mais para onde ir, eu dei um totó nele, assim, roda com roda lateral. Pum, e ele saiu para lá assustado. E continuamos empatados. Subimos, descendo nessa reta, até que chegou na última curva. E aí eu já estava do lado de dentro para a última curva, né? E eu freiei por dentro, ganhei ele na última curva, saí na frente, mas ainda tinha um chão grande até a linha de chegada. Eu sei que ele saiu do meu vácuo, o Rosberg saiu do vácuo dele, e nós cruzamos a linha, os 3 emparelhados. Eu ganhei por meio carro. E foi assim a corrida da minha vida. Então, eles me deram até o anel Nürburgring Ring, que era um prêmio que eles davam para os grandes pilotos, assim, as grandes disputas que aconteceram lá. Poucos caras ganharam o Nürburgring Ring. E merecido, viu? E o meu nome está na placa lá, na placa dos vencedores do Nürburgring. Eles têm uma parede lá enorme com o nome de todo mundo. Então, um dia eu fui lá, quando eu estava pilotando já o safety car, o medical car, e visitei o lugar lá, até tirei uma foto.